Fala minha tropa, sejam muito bem-vindos aí a mais um palpite do Bruxo, hoje analisando jogos dessa quinta-feira, quintou aqui no canal daquele jeito, naquele pique. Tem aí jogos da Liga Europa pra gente analisar, tem também Copa do Brasil, então vou trazer uma análise completa de diversos jogos aqui pra vocês, média completa de cartões, escanteios e uma análise geral das partidas, tá bom? Só peço que você deixe o like se você gostar de fato dos meus palpites, se lhe ajudar, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho aí pra não perder mais nenhuma notificação que eu trago palpite diariamente pra vocês e conteúdos semanais relacionados a apostas esportivas, tá bom? Chega de enrolação que eu já falei demais, bora lá, pode rodar a vinheta que a gente vai analisar os jogos dessa quinta-feira. Bom pessoal, para não perder o costume, vou trazer vocês aqui para o resultado da nossa terça-feira, resultado que a gente está tendo na terça, até o momento, tem jogos ainda que estão rolando, então não consegui trazer ainda para vocês o resultado porque não acabou, tá bom? Primeiro jogo aqui da Champions League foi o Porto e Inter, a gente foi aqui para mais de 0 gols a favor do Porto, para o Porto marcar, o jogo foi 0 a 0. O Porto foi eliminado aí da Champions, a Inter passou. Tá, o primeiro jogo foi 1 a 0, então a Inter manteve esse resultado, esperava mais do Porto nesse jogo, esperava que o Porto fosse marcar pelo menos um gol para empatar e levar para prorrogação, pênalti, não fez nada demais. Em escanteios bateu, a gente foi para mais 6, deu 9 e a gente foi para mais 3 cartões, deu 7. Então aqui o resultado em escanteios e cartões foi bem bacana, menos nos gols aí que nos decepcionamos. Já no jogo da Champions também entre Manchester City e RB Leipzig, tudo bateu, vitória do Manchester City massacrou, fez 7 a 0. 10 cantos, a gente foi para menos 14 e também a gente foi para menos 7 cartões, teve apenas 4. Beleza, tropa? Esse é o resultado até o momento. Aqui tá tendo esse jogo da Copa do Brasil entre Curitiba e Criciúma, a gente foi para menos de 3.5 gols com odd 1,22. No momento está 1 a 0 apenas pro Criciúma, o Criciúma já fez um gol logo no início do jogo, agora já tá em uns 40 minutos do primeiro tempo, tá 1 a 0 apenas. Acredito muito provável que bata esse cenário de menos 4 gols e mais 6 até o momento que eu olhei, tinha 2 escanteios. Então vamos ver se vai passar de 6 escanteios nesse jogo. Fechou, tropa? Sempre trazendo aí os palpites pra gente ver o que tá funcionando pra gente e o que não tá, tá bom? Chega de enrolação que eu já falei demais, bora lá analisar os jogos aqui dessa quinta-feira que é o que interessa pra vocês, vamos lá. Primeiro jogo, tá pessoal, Liga Europa, oitavas de final, jogo entre Real Betis e Manchester United. Jogo interessante, primeiro jogo Manchester United passou o sarrafo, fez 4 a 1. Tá com a vantagem, tá tranquilo para esse jogo, acredito que vá para manter o resultado. Vejo um jogo aqui muito tranquilo do lado do Manchester United, já o Real Betis vai precisar pressionar bastante o time do Manchester United, mas do jeito que jogou o primeiro jogo, acredito muito difícil o Real Betis levar essa classificação para casa diante do Manchester United com essa vantagem de 4 a 1. Com esse cenário aqui desse jogo de 4 a 1, eu vejo talvez o menos de 3,5. Para mim vai ser um jogo under esse jogo, porque o Manchester United, que é o time mais ofensivo, já tá com a vantagem, já tá tranquilo. Então eu vejo um jogo mais calmo do que o primeiro jogo, que foi 4 a 1. No H2H aqui, o Betis em casa vem aqui de 3 derrotas, aqui empatou contra o Osasuna em 2 a 2, depois perdeu. Perdeu para o Barcelona, perdeu para o Celta de Vigo, venceu o Valladolid e empatou aqui com o Real Madrid em 0 a 0. Dos últimos 5, 3 deu menos de 3.5 gols do Real Betis jogando em casa, então talvez eu iria para menos de 3,5. O Manchester United fora vem aqui de uma sequência não tão boa também. 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Empatou aqui com o Barcelona, perdeu por 7 a 0 do Liverpool, a maior goleada do clássico. Eu vejo um jogo para menos de 3,5 por esse aspecto aqui do Manchester United estar com essa vantagem de 4 a 1. Não acho que o Real Betis vai conseguir buscar esse resultado aqui não. Deixa eu dar uma olhada na odd. Vamos ver se menos de 3,5. Menos de 3,5, 1.36. Vou computar porque eu acho difícil o Real Betis buscar esse resultado aí que o Manchester United já fez no primeiro jogo, tá bom? Então a gente vai para menos de 3.5 gols. No cenário de escanteios, o Betis tem uma média de 4,5 escanteios por jogo e o Manchester United 3,8. Eu iria para menos 14 por esse cenário do Manchester United já está bem colocado, já está quase classificado, então acho que vai ser um jogo mais tranquilo também para menos escanteios, tá bom? Menos 14 aí. No cenário de cartões, 2,5 do lado do Betis contra 2,3 do lado do Manchester United. Eu iria para mais de um cartão no segundo tempo, para dar 2 cartões ou mais aí no segundo tempo. Fechou, tropa? Nesse jogo era isso, vamos pro próximo. Continuando aqui nossa Liga Europa, jogo do Arsenal jogando em casa contra o Sporting. 2 a 2 o primeiro jogo, esse aqui é um jogo que está em aberto. É um jogo que já está em aberto, o Arsenal tem grande chance de se classificar. O Sporting empatou jogando em casa em 2 a 2 com o Arsenal. O Arsenal agora vai levar essa decisão para casa. A torcida do Arsenal vai fazer total diferença aqui nesse jogo. Tá? A odd para o Arsenal está 1.36 contra uma odd 8.50. Eu não sei se eu faria essa vitória secar o Arsenal, embora tenha muito valor pelo Arsenal jogar em casa. Mas a odd está muito baixa para mim. Eu iria fazer o quê? Mais de 1,5.
Para mim vai ser um jogo para mais de 1,5. A partir do momento que uma dessas equipes abrir o jogo vai ser aberto para os dois lados, porque uma delas vai precisar ir em busca do resultado. Se o Sporting, por exemplo, fizer um gol logo de cara, o Arsenal vai ter que pressionar para ir em busca do resultado. Se o Arsenal abrir vantagem, o Sporting vai ter que se abrir para ir em busca do resultado também. Então eu vejo um jogo para mais de 1,5 aqui. O primeiro jogo foi 2-2, então eu acredito que esse jogo dê mais de 1,5. Tá? A maioria dos jogos do Arsenal em casa deu mais de 1,5 gols, é um cenário interessante para mim também. E fora o Sporting marcou nos últimos 5 jogos jogando fora. Outro cenário que me atrai. Eu iria para mais de 1,5 nesse jogo, tá? Deixa eu dar uma olhada na odd. Odd para mais de 1,5, 1,22. Odd tranquila e odd bacana para a gente operar para mais de 1,5 nesse jogo, fechou? No cenário de escanteios, o Arsenal tem uma média de 7,9 escanteios, uma média alta, e o Sporting 5,6. Eu faria mais de 6 escanteios porque o jogo está em aberto. Provavelmente tenha muita pressão para mais de 6 escanteios esse jogo. No cenário de cartões, 1,1 do lado do Arsenal e do Sporting 3,5. Eu iria para mais de 2 cartões, tá bom? Bora lá pro próximo, nesse jogo era isso. Continuando aqui nossa Liga Europa, pessoal, jogo entre o Real Sociedade e a Roma. A Roma tá com a vantagem de 2-0, venceu em casa por 2-0, tranquilinho aí. Tá, agora a odd pro Real Sociedade jogando em casa tá 2,10 contra uma odd 3,80 da Roma jogando fora. Esse aqui é um jogo muito mais favorável ao Real Sociedade, porque vai ter que abrir o jogo para em busca do resultado. Então muito provavelmente que empate ou vença aí é o que eu imagino aí do Real Sociedade. Ele vai ser obrigado a abrir o time para em busca da vitória. Acho muito difícil tirar essa classificação também da Roma. A Roma eu acho que vai se defender muito bem. Vejo um jogo aqui parelho para menos gols. É o que eu vejo, porque a Roma, que era a favorita, já está com a vantagem de 2 gols de diferença. Então eu não acho que a Roma vá se expor muito nesse jogo. Eu acho que a Roma vai tentar aproveitar muito os contra-ataques, mas tente dominar mais a bola. Então eu vejo um jogo para menos de 3,5 gols. É o que eu faria aqui talvez, tá? No H2H, o Real Sociedade em casa, a maioria dos jogos deu menos de 3,5 gols. Apenas esse jogo aqui contra o Atlético Bilbao não deu. Os outros 4 deu menos de 3,5, então é um cenário que me interessa. Fora que a Roma vem de uma sequência não tão boa, 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória, mas também a maioria dos jogos, os últimos 5 jogos, deu menos de 3,5 gols. É um cenário que me interessa, ainda mais porque a Roma está com a vantagem. Deixa eu dar uma olhada nessa odd. Odd 1,17, uma odd interessante. Quem quiser fazer uma operação simples, talvez eu faria para menos de 2,5 gols. É mais arriscado, mas está com uma odd até legal, odd 1,50. Talvez eu faria o menos de 2,5. Mas para garantir eu vou para menos de 3,5 gols para montar com um bilhete legal em escanteios e cartões, fechou? Menos de 3,5 gols nesse jogo. No cenário de escanteios, o Real Sociedade tem uma média de 3,9 escanteios e a Roma 4,3. Vou contar para vocês menos 3 escanteios. No cenário de cartões, 2,5 do lado do Real Sociedade contra 2,3 do lado da Roma. Eu iria para mais de 3 cartões. Acho que o Real Sociedade faça bastante falta aí, porque vai estar desesperado para ir em busca do resultado. Conforme o jogo for passando, os cartões tendem a aparecer. Então eu vou para mais de 3 cartões. Fechou? Vamos agora para a Copa do Brasil. Tem o jogo entre Grêmio e o Ferroviário. É um jogo propício ao Grêmio, eu não preciso nem falar muito o que pode fazer aqui nesse jogo. O Grêmio vai jogar em casa, na arena, com a sua torcida. Tá em uma boa fase aí a equipe do Grêmio. Eu não tenho outra coisa a não fazer a vitória seca do Grêmio. Tá? O Ferroviário até que vem de um bom desempenho, não vem lá aquelas coisas, mas contra o Grêmio em casa não tem como eu ir contra. Tá? O Grêmio aqui ó, vem numa rede de 5 vitórias, venceu o Inter aqui no último jogo por 2-1, para minha tristeza. O Ferroviário fora vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Não tem outra coisa a não ser vitória seca do Grêmio. A 1,22, na Bet 365 vai estar um pouco abaixo, ainda não abriu esse jogo na Bet, mas muito provável que abra com uma odd talvez 1,20 aí para a vitória do Grêmio. Tá bom? Eu computaria a vitória seca do Grêmio. No cenário de escanteios, 7,3 escanteios para o lado do Grêmio contra 4,4 do lado do Ferroviário. Eu faria o quê? Mais de 3 escanteios para o Grêmio nesse jogo, ou então mais de 6, mais de 7 escanteios, dependendo da odd aí para esse jogo também. Fechou? É o que eu computaria nesse jogo do Grêmio. Não vou trazer a média de cartões aí, porque é muito provável que não abra para esse jogo. Fechou, tropa? Bora pro próximo. Para finalizar aqui nossa análise, tem o jogo aqui do Vascão contra o ABC. Jogo às 9h30 da noite. O Vasco jogando em casa também aí. É um cenário propício para a vitória. O Vasco vem de uma boa fase, me surpreendeu muito aí no jogo contra o Flamengo. Tá jogando um futebol bonito, gostei do futebol do Vasco. Contra o ABC aí que vai jogar fora de casa. A odd pro Vascão tá 1,26, uma odd interessante, contra uma odd 12 aí pro ABC. O Vasco na Race vem de 4 vitórias e 1 derrota jogando em casa. Interessante aqui o desempenho do Vascão em casa. E fora o ABC vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Não tem outra coisa a não ser a vitória seca do Vasco aqui também, tá? Dá um bilhete bacana a vitória do Grêmio e a vitória do Vasco. Já deixo aqui para adianto para vocês. Eu faria aí a vitória seca a 1,26. Não sei quanto é que vai abrir na Bet 365, mas eu faria na Betano aí com uma odd de 1,26, tá bacana. No cenário de escanteios, 7,1 escanteios do lado do Vasco contra 4,2 escanteios do lado do ABC.
eu faria mais de 6, mais de 7 escanteios nesse jogo. Eu vou para mais de 6, não sei quanto é que vai estar a odd. Se a odd estiver muito baixa, vocês vão para mais de 7. Mas eu iria para mais de 6 aqui para dar uma garantida. Fechou, tropa? É o que eu computaria para vocês operarem em pré-live nessa quinta-feira. No bilhete pronto, como que a gente vai? Menos de 3.5 gols no jogo do Manchester United, menos de 3.5 gols no jogo da Roma e mais de 2 cartões aí também nesse jogo da Roma. Forma um bilhete com mod de 1.69, um mod interessante pra gente operar nessa quinta-feira, tá bom? Só tenham cautela que são jogos decisivos, então tudo pode acontecer, podem fugir do padrão, da média aí, que normalmente elas costumam fazer, fechou? Se vocês gostaram dos meus palpites, só peço que deixe aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho aí pra não perder mais nenhuma notificação. Vamos em busca dos 30k, só tenho a agradecer vocês, tá? Só gratidão pra vocês aí, tropa. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!